volta de 1930, quando foram grandes os esforços de popularizar um novo personagem que deveria substituir Papai Noel no coração das crianças brasileiras. Vovô Índio e as Crianças foi a chamada de capa do jornal Globo em 24 de dezembro de 1932. Com o registro de que a figura havia sido a responsável pela entrega de presentes em uma escola municipal carioca. O mesmo jornal, em 28 de novembro, havia publicado um verdadeiro manifesto em defesa do vovô índio, sob o título Vamos fazer um Natal brasileiro. E em 20 de dezembro, uma declaração de guerra ao bom velhinho, que dizia: pela deposição do Papai Noel. Era o nome do texto. Na capital paulista, a situação não era diferente. Em 1935, conforme noticiou o estado de São Paulo, foi o vovô índio que levou presentes aos órfãos paulistanos em uma ação promovida pela Força Pública, como era chamada na época a Polícia Militar. Nos anos de 1930, ainda houve um concurso nacional para escolher a imagem que melhor representasse o personagem. E em 1939, uma peça infantil em cartaz promoveu o inusitado encontro entre Papai Noel e o tal vovô índio. Até o presidente da República na época, Getúlio Vargas, simpatizou-se pela figura. Há diversas histórias de que Getúlio teria se empenhado de maneira forte e pessoalmente em transformar o vovô índio em símbolo do Natal brasileiro. Mas diante da falta de comprovação documental, se confundem os limites entre o que realmente era engajamento do político populista e o que se tornou folclore. Vargas tinha o compromisso de nacionalização do país. Por isso, ele deu apoio para que fosse difundida a ideia do vovô índio. O mais famoso episódio teria ocorrido no Natal de 1931, quando o presidente teria sido anfitrião de um evento natalino para apresentar o vovô índio para crianças em um estádio no Rio de Janeiro. Segundo os relatos, a plateia não aprovou a ideia de receber presentes de um homem vestido de tanga com cocar na cabeça. Se as tentativas de fazer vovô índio emplacar no imaginário coletivo datam dos anos 1930, não se sabe exatamente a origem do tal mito. Houve um grande esforço dos intelectuais nacionalistas, principalmente os de direita, no sentido de criar essa fábula do vovô índio. E alguns intelectuais colocavam em perspectiva a ideia de que o vovô índio era uma espécie de defensor da cultura brasileira. Um jornalista até escreveu que ele acredita que o personagem seja assim uma espécie de resultado do caldo nacionalista em que reverberava nas primeiras décadas do século XX. Isso tem a ver com um movimento modernista cujos expoentes começaram nos anos 1920, reafirmando que não havia necessidade de se querer ser europeu. Para esses integralistas, Papai Noel era uma espécie de influência yankee. A fábula do vovô índio, ele era um senhor, amigo do meio ambiente, trajava apenas coloridas e saía distribuindo presente para os brasileiros. Aí foi expulso de sua terra pelo homem branco. Teria morrido de desgosto
e foi parar lá na portaria de São Pedro, né? No céu, né? Como o imaginário popular acredita, né? E como não foi batizado, o porteiro celestial precisou explicar a ele que ele não entraria no céu. Então apareceu Jesus Cristo tentando resolver o problema. Daí ele afirmou que em seu aniversário ele próprio, pessoalmente, tinha um hábito de ir até o Brasil levando mimos para as crianças que se comportavam bem. Interessante essa parte aí, né? E aí, se o vovô índio se convertesse, ele poderia levar os presentes e assim o vovô índio se tornaria o bom velhinho brasileiro.